Bora para mais um fechamento. Hoje é dia 22 de junho. Ainda trabalhando naquela lateralidade. Como eu venho falando, esses rompimentos aqui, estou considerando eles como falsos. Por quê? Porque não teve nenhum pullback acima desses topos ainda, nos 60 minutos. Então, todas essas violadas que ele está dando aqui, eu não estou esperando uma continuação e nem levando em consideração foi um rompimento válido, porque está faltando ele estruturar um pullbackzinho aqui acima, mostrar força, para que a gente veja esse índice andando para cima. Mas se a gente colocar no diário, a gente consegue ver que hoje ele conseguiu corrigir até a 9, tem espaço para corrigir até a 20. Então, ele estava numa zona de preço bem interessante aqui para acontecer um pullback, uma correçõezinha. E hoje é a primeira vez que ele conseguiu ficar uns 4, 5 candles aqui abaixo da média de 50. Trabalhou um pouco abaixo dela aqui. 4, 5 não, muito mais. Só que assim, galera, ele acabou voltando para dentro da lateralidade. Ele pode estar vindo fazer um pullback um pouco mais profundo aqui, tocando a 20 por baixo. Pode vir buscar esse 61 para depois entregar uma correção um pouco mais forte aqui para gente. Só que por enquanto está na lateralidade. Da mesma forma que ele rompeu esses topos aqui e voltou para dentro com força, ele pode muito bem ter rompido esse fundo aqui. Rompido não, perdão, violado, né? E voltar para dentro e ficar aqui mais alguns dias, algumas semanas. E é o que o Vincent está fazendo, né? Ele dá uma pernada e fica andando de lado por dias e dias. Então a gente tem que trabalhar com esse cenário aí por enquanto, de incertezas. Começar a olhar um pouco mais micro aqui. No dia passado, a gente teve ele trabalhando nessa faixa aqui. Ele acordou aqui no meio dessa pernadinha de alta. E como ele estava trazendo um fibro aqui, como ele abriu próximo ao 7,5 e o 61 e ficou brigando aqui, nada a se fazer. Foi lá tocar 50. Até então, a gente tinha esse fundo com esse topo. Se você traçasse uma retraçãozinha aqui do dia, você ia ver que ele chegou nos 50%, quase tocou o 61, sentiu a 50, a 200, a VWAP do dia anterior, jogou para baixo. Eu não vi nenhum gatilho aqui, que ele estava desalinhado com a VWAP, etc. Nenhum gatilho pelos 2 minutos. Também não vi nenhum gatilho. Assim que ele perdeu essa VWAP, fez esse candlezinho aqui, ó, eu comecei a ficar interessado em vendas, mas estava incomodado com essa lateralidade aqui. Eu estava meio que enxergando isso como uma lateralidade. Então, preferi esperar ele perder aqui, fazer um pullback. Não aconteceu, perdeu com força. Já foi direto testar um fundo importante aqui, que era esse daqui. Veio testar esse fundo. Assim, galera, antes desse fundo, vale ressaltar que a gente tinha sim retrações de FIBO, por exemplo, aqui, junto com esse fundo, e aqui, nesse 7,6,
Só que pegar contra com um candle de força desse, sem nenhum gatilho, não tinha como. Chegou no 7,5 ainda muito forte, deixou esse PFR aqui, ó. Mas eu optei por não pegar contras enquanto ele não mostrasse algum sinalzinho bacana, pelo menos nos 5 minutos. Porque do jeito que ele caiu aqui, eu achei bem arriscado comprar antes dele vir testar aquele fundo. E quando ele testou o fundo e deixou esse candlezinho aqui, eu comprei no fechamento dele, um stop aqui embaixo, parcelzinha na 9, depois parcelzinha na 20. Perfeito. Deixou um PFR aqui. Eu não entrei, tinha acabado de sair da compra. Estava com viés de que ele ia segurar nesse fundinho. Acabou rompendo e entregando mais um movimento para baixo. Como a gente perdeu a referência desse fundo, vou botar nos 15 minutos aqui para facilitar, a gente fazer mais uma retração. E como a gente perdeu esse fundinho aqui, que seria a referência que a gente estava usando, a gente tem que procurar um fundo para a gente usar de referência. Eu peguei esse fundo aqui no caso, ele perdeu 7,5, então eu vim e puxei para esse fundo aqui. Perfeito. Junto com esse fundo a gente tinha esse topo e esses fundos isolados, mas outros, era uma região bastante importante aqui, esse 61, com vários topos, esse fundinho isolado, então eu estava esperando ele chegar aqui para procurar a compra. Assim que ele tocou essa região, deixou esse PFR, eu comprei. Não fiz parcial no 9, eu ia fazer a minha primeira parcial na 20, fui estopado. Ele deixou esse outro PFR aqui, eu comprei de novo. Fiz parcial na 20, depois na 50. Pelos 5 minutos, a gente consegue ver que os preços foram enfraquecendo. Tentou romper esse fundo aqui, não conseguiu. Tentou romper de novo, não conseguiu. Pelos 2 minutos, o que a gente consegue observar aqui nesse fundinho interessante, ó. Ele tentou romper e olha a força que ele recusou o rompimento desse fundo. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles de alta, fechando na máxima, mostrando rejeição aqui nesse fundo e rompendo esse topinho aqui. Ou seja, estava mostrando fraqueza dos vendedores, mas como o movimento predominante estava de venda, ele ainda assim veio fazer um teste no fundo para pegar volatilidade para conseguir estruturar uma reversão aqui. Então a gente consegue observar que ele estava vindo de uma queda muito forte. Essa retomada aqui mostrou força dos comprados. Como o movimento predominante estava de venda, teve uma quedinha cadenciada aqui até o fundo, fez um novo teste, um fundo duplo acaba dando mais força para os preços irem para cima, e aí sim ele deixa essa zona de topos importantes, rompe com força, não consegue fazer um reteste aqui no fundo, então ele para aqui onde? Para aqui em alguma retração. Que retração que ele parou? 50%. Junto com essa retração a gente tinha o quê? Opa, peraí. Junto com essa retração a gente tinha esses topinhos aqui. Esse fundinho. Então, chegou na retração, mostrou força compradora, fez um teste nas médias curtas, fez meio que um fundinho duplo. Fundinho duplo aqui, se a gente botar num minuto, ele fica um pouquinho mais claro. Não opera 1 minuto, é só para a gente observar aqui
que ele fez uma estruturinha de alta aqui. Se botar nos 5 minutos, a gente consegue ver que ele deixou 2 candles compradores aqui, bacana pra gente. Esse aqui tentou continuar uma queda, falhou. Falhou por quê? Porque esse aqui ignorou totalmente ele, apontando para cima. Tinha essa média de 50 aqui dos 5 minutos que estava atrapalhando os preços, mas já tinha testado ela uma vez. Então uma compra aqui era válida com stop na mínima. E os alvos, se quisesse fazer uma parcial aqui no topo, uma parcial aqui no VWAP, era válido para eliminar o risco. E aí traçar esse espelhamentinho aqui que ele ativou para cima. Primeiro alvo aqui. Segundo alvo perto de onde o dia fechou. Então, teve gente que pode ter arriscado aqui no fundo já, né? Pode ter acreditado num fundo duplo. Eu não entrei aqui no fundo por conta de ficar esperando um sinal mais claro, porque ele podia muito bem fazer isso aqui, né? E voltar para dentro. Então, comprar esse candlezinho aqui de dúvida, 82 pontos stop, com o mercado caindo do jeito que ele estava caindo hoje, não era o melhor cenário. Nos 5 minutos ele até deixou um inside bar aqui, foi ativado, mas de novo, eu não peguei nesse fundinho, fiquei esperando um sinalzinho mais bacana. Apareceu esse aqui, só que já ficou um pouco caro para mim, em cima da 9 e em cima da 20. Que até então estava segurando bem o preço, não tinha tocado tantas vezes na 20, em cima na 9, então ia ser o segundo toque na 20, podia muito bem segurar. Optei por esperar ele fazer essa explosão para cima das médias e fazer um realinhamento delas. Mostrar que os vendedores perderam força, né, galera? Porque ficar tentando pegar contra em um mercado com um fluxo de venda desse que entrou hoje não dá muito certo. Então, ficar entrando em todo PFR que você vê aqui, ó. PFR. E ficar esperando que o preço reverta o movimento todo e vá lá para cima, não tem como, né? Primeiro ele vai testar as médias vão perder a força delas. E aí o preço vai conseguir superar elas, trabalhar acima, vai ter pullback, então tem que ter paciência para esperar o melhor momento. Pode ficar comprando fundo, esperando que ele faça um movimento reto para cima. E o dolinha, nossa senhora, que coisa maravilhosa que tá o dólar. O dólar, galera. Você nem falar dólar. O dolinha chegou nessa região de fundo aqui. Importante. Se você traçar alvos dessa pernada que ele ativou aqui, ó, desse espelhamento, pode observar que ele já tinha cumprido o primeiro alvo. Hoje faltou 3 pontinhos para ele chegar no segundo alvo. Fez um rompimento falso aqui. E já voltou para cima. E da forma que ele voltou para cima aqui, galera, caiu com força. E rompeu o topo com força aqui, 200, VWAP. Se traçar uma retraçãozinha aqui desse último movimento. Na cara do 38, logo acima o 50, logo acima o 61, não tem como pensar em compra. Não tem como pensar em compra enquanto ele não trabalhasse acima dessa 200 fazendo um pullback. Então, você pode ver que ele em nenhum momento trabalhou acima,
fez um pullback, um reteste nela aqui por cima e jogou. Ele simplesmente tentava, voltava para dentro da consolidação. Tentava, voltava para dentro. O mais longe que ele foi próximo desse 61, jogaram para dentro de novo. Então assim, galera, não tem o que fazer aqui. Quando a VWAP tiver flat, as médias estiverem flat, a 200 cortando preço, volume profile, o pico do volume profile rente as médias e a VWAP, esquece, não tem o que fazer. O preço vai ficar totalmente errático. Se colocar nos 5 minutos aqui, as duas 200, a aritmética e a exponencial, estavam cortando os preços. Logo acima tinha 500 e a VWAP semanal. Então, galera, dolinha. Quem conseguiu pegar alguma contra aqui nesse fundo, acreditando que seria um possível falso rompimento, beleza. Mas assim, podia estar traçando o alvo do dia aqui, ó, para baixo. Aqui, ó. Ele quase alcançou o primeiro, faltou nem meio ponto aqui. E deixou essa barra de reação. Perfeito. Ficou caro, né? 5 pontinhos na cara da 9, podendo virar para baixo ainda. Acho melhor ficar de fora. Bateu na 9, tentou cair, reagiu. Esse candlezinho já estava um pouquinho mais bacana para entrar. Por quê? Porque agora ele já tinha testado a 9, já estava mostrando fraqueza dos vendedores, uma retomada dos compradores. Uma comprinha que não estaria de todo errada. Quem entrasse aqui, alvo nas retrações, por quê? Porque as médias já estavam vindo de um cenário lateral, então não tem por que ficar dando muita importância para essas médias emboladas aqui. Entrou aqui, stop de 2 pontos, ou se for mais conservador, coloca no fundo aqui, 3 pontos, até a VWAP já era 6 pontos, até a 61 com a 200 já daria 12 pontos. A única coisa que eu vi, bem forçada assim, galera, não estava bonita. Mas o dólar não apresentou nada de bom hoje. Então, já começou o dia com esse candle aqui, né? De negação da alta que ele tentou fazer, acima da 200. Então, já traça uma linha aqui. E toma cuidado, galera. Se ele estrutura alguma coisa aqui para cima, mais cadenciada, mais bonita, mostrando força, aí é uma coisa, mas olha só. Toda vez ele rompe, ele já está esticado das médias. Então ele vem daqui de baixo, entrega o movimento tentando romper, já está um pouco esticado das médias, volta para dentro. Tenta romper, esticado, volta para dentro. O mercado sem força hoje no dólar. E o índice, feliz quem pegou essas vendas aqui. Eu sinceramente não consegui ver nenhuma entrada. Quase entrei nesse candlezinho aqui, considerando que esse aqui seria um inside bar. Mas optei por ficar de fora. Achei que o preço estava trabalhando de forma lateral aqui. Fui conservador, esperei ele fazer um pullback por baixo, como disse, mas não veio, então paciência, esperar ele fazer um pullback nas médias, como ele fez aqui. Só que assim, galera, por que eu não entrei nesse PC? Porque ele estava na cara daquele fundo. Ele estava na cara daquele fundo. Tinha risco retorno? Tinha risco retorno. O estoque aqui estava de 180 pontos e até o fundo estava de 365 pontos. Eu não me senti confortável de vender, porque eu estava tratando isso aqui como uma região de fundo, não como uma linha de fundo. Eu trabalho com regiões. E na minha cabeça ele já estava mostrando sinais de fraqueza por conta desses candles se sobrepondo, aí joga para baixo, forma um doji, não consegue perder o fundo, joga para cima. Esse candle aqui mostrou muita força. Então,
acabei acreditando nele ao invés desse. E como a tendência estava bem forte, ele acabou entregando um movimentinho aqui ainda. Pagou bem. Deixou outro aqui, mas de novo, veio de um candle desse tamanho, seguido de um candle desse, então eu realmente estava achando que ele ia reverter desse ponto, mas ele acabou buscando alvos mais para baixo, fazendo uma estrutura mais bonita aqui de reversão, né? Mais bem estruturada do que simplesmente uma deriva esquisita igual aqui. Então, é isso, galera. Qualquer dia desses eu gravo um vídeo falando mais sobre meu operacional e as entradas que eu costumo fazer e as médias que eu uso aqui. Obrigado, até mais.